Graça e paz, igreja, amém? Domingo maravilhoso, para a glória de Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus. Nós vamos fazer uma pequena continuação daquela pregação, Mateus 7, agora o versículo 6. 7, versículo 6. Vou dessa canetinha aqui no público e vou usar. Mateus capítulo 7, apenas o versículo 6. Todos acharam? Bem, assim diz a palavra do Senhor: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa vir abençoar grandemente, poderosamente o Seu povo, para que eles tenham a firme certeza da pregação do Evangelho, discernindo todas as coisas, no qual nós pedimos sabedoria do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa vir a falar hoje, através desse pequeno versículo. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quando nós vemos na Escritura, Mateus capítulo 7, do versículo 6, nós não podemos deixar ele de fora do seu contexto. Um pouco antes do 1 ao 5, no Sermão do Monte, Jesus ele fala do juízo precipitado, ele fala da gente condenar as pessoas, e ele vai explicando tudo isso no decorrer do seu Sermão do Monte. Se Jesus tivesse parado simplesmente no versículo 5, se ele tivesse parado simplesmente no versículo 5, nós provavelmente estaríamos receosos ou até um pouco de medo de julgar os falsos profetas e julgar esses falsos mestres. E automaticamente os erros entrariam mais fácil na igreja. Eles começariam a contaminar a igreja, contaminar as pessoas. Mas Jesus, nessa passagem, ele explica a gente ter um juízo espiritual. Nós não sermos excessivamente críticos, com críticas pesadas, críticas às vezes sem sentido, mas por outro lado, ele pede para que a gente não seja discriminativo. E discriminar as pessoas. E nós devemos ser capazes de distinguir indivíduos e outros tipos de indivíduos. Esse é o tipo de juízo espiritual que Jesus orienta que a gente tenha. Como nós devemos tratar pessoas e pessoas. Lembrando que Jesus está no seu sermão e muitos de alguns fariseus estavam naquele sermão do monte, ouvindo. E por que no meio desse sermão ele, cuidado, tire a trave do seu olho,
antes de você tentar ajudar o seu irmão. E logo em seguida ele manda essa bomba no versículo 6. Não deis aos cães o que é santo. Não lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Nós vemos cães, nós vemos porcos, nós vemos pérolas e nós vemos dilacerar. O que o Senhor está querendo dizer aqui no versículo 6? Não dei aos cães o que é santo. Quando Jesus fala isso, ele está falando diretamente da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a sua palavra. E ele está justamente simbolizando a sua palavra como pérolas. Algo extremamente valioso, difícil e raro de se encontrar, e com um valor altíssimo. Ele se refere à sua palavra como pérolas. A verdade plena, absoluta e indiscutível. A verdade que salva. A verdade que muda a vida das pessoas. A verdade que causa um impacto tão grande que elas mudam a direção de suas vidas. A mensagem do reino de Deus, no qual é a mensagem incomparável de outras mensagens do mundo. E aí nós vamos para os versículos. O cão. Por que Jesus está falando em cães? Nós, na nossa cultura ocidental, os cães são totalmente diferentes. O cão, na Palestina antiga, hoje já deve ter mudado muitas coisas, mas justamente na Palestina antiga, o cão, ele era um animal carniceiro, um animal de rua. O cão representava o opróbrio, a desgraça. Tudo aquilo que não prestava representava o cão. Coisas ruins, pesadas. Só que hoje, na nossa cultura, quando a gente fala em cachorro ou cão, a primeira coisa que vem na nossa mente é um animal de estimação, um pet. Inúmeras vezes, ele sendo de raça ou até vira-lata, mestiço, né? Ele é tratado de uma forma, nos tempos de hoje, até estranha. Onde as pessoas conseguem valorizar mais os animais do que as vidas das pessoas. Hoje é chamado de pet. Aí você vê essas aberrações como pai de pet e por aí vai. Aí vai lá, beija o cachorro e lambe o cachorro. E aí, com às vezes um necessitado de rua, ele trata mal. É a sociedade e suas inversões de valores. E nessa cultura, quando a gente olha e vê, os porcos também representavam coisas sujas, imundas. Onde o porco, que era criado especificamente pelos gentios, porque ele era considerado como um animal impuro, era tratado como se fosse na roça mesmo, lavagem, sobra de comida, tudo aquilo que restava ficava para ele. E justamente, tanto o cachorro de rua como os porcos
Tudo aquilo que você jogava para eles, comida ou alguma coisa, eles deslaceravam. Eles acabavam em poucos segundos com aquilo. Eles destruíam tudo aquilo. E quando Jesus fala isso, ele fala justamente para os fariseus. Não só daquela época, mas fariseus da era moderna de 2025 também. Às vezes, irmãos, nós tentamos pregar, evangelizar, falar, e isso está perfeitamente alinhado com a Escritura. Mas nós temos que aprender a discernir indivíduos de certos indivíduos. Pessoas que realmente inclinam seus ouvidos para ouvir a palavra da verdade, procurar entender, questionar, porque elas têm muitas dúvidas. Nós temos que procurar discernir essas pessoas que podem ser um solo fértil da palavra de Deus, das pessoas que são especuladores, zombadores, tiradores de sarro, pessoas que desdém, desprezam, desvalorizam a palavra da verdade. E Cristo aqui não está fazendo uma acepção deles, muito pelo contrário, ele está sendo duro justamente com esses fariseus. Não gastem tempo com esses homens. Eles não irão mudar. Eles têm as suas mentes cauterizadas. Eles acham, por eles serem doutores da lei, eles não estão abertos a aprender mais. Para eles, há só um viés de uma mão. Eles ensinam, eles não aprendem mais. Não joguem as coisas valiosas do reino de Deus. Coisas sublimes que estão na sua palavra, edificantes, que têm o poder de transformar a vida das pessoas e dar um rumo, dar um norte para elas. Não joguem, não desperdicem com esse certo tipo de pessoas. E são especuladores, eles estão desdenhando, eles estão querendo ver se você tem algum erro na sua fala, para que eles possam questionar você cada vez mais. Eles não estão interessados na verdade do reino de Deus. Eles não estão interessados em aprender algo que mude a vida deles, algo que transforme, algo que agregue mudança em suas vidas. Esses homens não estavam interessados nisso. Sabe aquelas pessoas que antes de você falar de alguma posição teológica ou enfim de alguma coisa, ela, independente do que aconteça, ela já está posicionada contra? Independente do que você fale, ela já está posicionada contra? Ela não está aberta em aprender, a entender. Ela só quer ouvir você falar para começar os questionamentos. Na realidade, as perguntas dela já estão até prontas para você. Esse tipo de pessoas, no qual nós temos que ter esse juízo espiritual e aprender a discernir, não discriminando de forma nenhuma, mas sim
não gastando esse tempo com esse tipo de pessoas. Pessoas que às vezes você fala uma vida inteira, tenta explicar uma vida inteira, e ela só sabe questionar, só sabe murmurar, só sabe dar o contra, nunca está aberta. Eu aprendi assim, eu vou continuar assim, vou ser assim, e nada vai me mudar. Existem números de pessoas assim, tanto dentro da igreja como fora. Como se fosse um time de futebol. Eu sou assim, eu sou corintiano e acabou, e ninguém vai mudar. E como se as opiniões e as ideias, principalmente no campo da fé, fosse algo absoluto. E Jesus, ele trata diretamente do coração dessas pessoas. Essas pessoas que não estão dispostas à mudança. Elas já estão montadas com as suas armaduras, com seus pressupostos, não estão aptos a tentar ouvir o outro lado e aprender as riquezas. Um teólogo chamado Herman Bavinck, alguns falam Herman, outros falam Herman, mas a pronúncia eu acho que mais correta é Herman Bavinck. Ele, num dos seus livros de teologia, ele fala uma frase extremamente impactante. Herman Bavinck era um teólogo reformado, de tradição reformada. E nesse livro ele fala a seguinte frase: Deus não entregou a nenhuma tradição a verdade absoluta. E isso faz parte da soberania dele. Para que ninguém se torne arrogante. Para que eu possa vir aprender com o meu irmão que está do meu lado e pensa diferente de mim. Essa frase, ela é profunda, irmãos. Deus não entregou a nenhuma tradição a verdade absoluta. Para que eu possa aprender com o meu irmão arminiano, com o meu irmão pentecostal, algumas coisas que não tem na minha tradição. E isso é maravilhoso. Isso nos coloca na posição de submissão, para sempre estarmos prontos a aprender as coisas de Deus. Não devemos perder tempo, irmãos, com hipócritas, religiosos, com um tipo de pessoas que se acham um suprassumo da fé. Pessoas que acham que já sabem o bastante e não precisam. No reino de Deus, todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós, desde do pequenino até o mais idoso, todos nós aprendemos do reino de Deus, todos. E nós, como crentes, cristãos, devemos sempre apresentar a palavra de Deus da maneira mais fácil, mais simples, mais clara e profunda possível. Existem pessoas lá fora sedentas por algo. Pessoas que já procuraram em inúmeros lugares conforto, mas elas só encontrarão dentro da palavra de Deus. Nós somos os guardiões, irmãos, e os expositores da palavra.
para que as pessoas, através de nós, escutem a mensagem do Evangelho, escutem a mensagem da salvação. Não é necessário que a gente gaste tempo com combates eternos, intermináveis e nem tão relevantes assim. Com esse tipo de pessoas que têm as suas mentes cauterizadas. Mas que a gente pregue essa palavra, que a gente cuide dessa palavra e que a gente exponha essa palavra da melhor maneira possível, para que ela caia num bom solo e dê bons frutos. Amém?